Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo de hoje é focado para os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. E o nosso tema é conflitos e movimentos sociais na América Latina. E aí te convido você a olhar na tela para ver uma ilustração de um cartunista Fabiano, que já diz muita coisa. Olha só o que uma criança diz para os seus pais. Mas papai, ouvi dizer que todos têm direito à terra. Por que nós não temos a nossa? E aí você vai ver que todas as propriedades, em qualquer lugar do mundo, elas já são loteadas, já tem um dono. Seja no meio rural ou no meio urbano, todos os lugares que você pensa já tem um dono. Então, aqueles que não têm terra dificilmente terão acesso a essas terras que eles estão visualizando aí, porque além de já terem dono, os preços delas não estão ao alcance dessas pessoas de baixa renda que nunca tiveram nada e que têm dificuldade de buscar o meio para crescer na vida. Então essa figura do cartunista é muito interessante para a gente analisar o assunto que a gente vai ver daqui para frente, que boa parte dele tem a ver com conflitos ligados à terra. Vamos lá então? Uma desses aspectos é a luta indígena. Entre os países latinos, a Bolívia tem a maior proporção de população, seguida pela Guatemala, Peru e México. Segundo o Banco Mundial, em 2016, 1 em cada 4 indígenas latino-americanos ainda vivia em situação de pobreza. No que se refere ao acesso à terra, relativos avanços foram conquistados, mas por toda a região ainda ocorrem conflitos motivados pela demarcação e pelo controle de terras indígenas, em detrimento dos anseios exploratórios. Os movimentos no campo no México. Acabamos de falar sobre uma situação da Bolívia, vamos agora ver sobre o México. Primeiro país latino a realizar uma grande reforma agrária. Isso é muito importante você saber, porque sempre quando estudamos, os professores falam sobre a questão da reforma agrária e as dificuldades que se tem para o governo lotear terra para quem não tem. Então aí estamos vendo que o México foi o primeiro país a fazer uma grande reforma agrária. A partir de 1910, durante um movimento conhecido como Revolução Mexicana, liderada por Emiliano Zapata. Durante o processo, milhares de latifúndios que se concentravam nas mãos de pouco, como acontece no mundo inteiro, foram ocupados e divididos, beneficiando parte da população empobrecida no campo. E aí, quem é esse Emiliano Zapata? Emiliano Zapata viveu entre 1879 e 1919, foi um líder revolucionário mexicano e até hoje, olha o detalhe, é considerado um líder para muitos deste país. Os movimentos no campo na Bolívia e o que isso influencia na questão da estrutura fundiária. No início dos anos de 1950, movimentos indígenas na Bolívia ocuparam diversos latifúndios. No entanto, o subsídio aos produtos agrícolas importados e a falta de manutenção da política de reforma agrária fizeram com que a estrutura fundiária boliviana se desequilibrasse novamente e a favor dos grandes proprietários. Ou seja, por mais que os bolivianos tivessem feito a reforma agrária no seu país, fazendo o loteamento de terra principalmente para as populações pobres e indígenas, mas não foi favorável o processo para eles e, portanto, ficou mais favorável por aqueles que já detinham o controle da posse da terra anteriormente. E aí é o que nós temos até o dia de hoje, que ainda há uma concentração de terra na Bolívia. Os movimentos do campo em Cuba. O governo liderado por Fidel Castro conseguiu implantar o processo de reforma agrária, buscando mais igualdade na estrutura fundiária e soberania alimentar na ilha. Marca essa palavra, soberania alimentar. No entanto, com o embargo econômico imposto pelos Estados Unidos, embargo é o processo que impede que o país consiga vender para outros países e aqueles que comprem de Cuba também sofrem sanções econômicas, principalmente as empresas do país que está demandando esse embargo econômico, ou seja, bloqueio
do país poder manter relações comerciais com os outros. Não só Cuba, mas você tem o Irã, que também passa por embargo econômico americano, e a própria Coreia do Norte, que muitos de nós já ouvimos falar dela. Então, o governo cubano começou a passar por dificuldades estruturais, o que refletiu em todos os setores da economia, inclusive na produção agrícola. Você vai produzir muito para quem? Se você não tem para quem vender? Se os outros que poderiam comprar são bloqueados com restrições, né, no sistema financeiro. Então, soberania alimentar, que vimos acima, significa direito dos povos de decidir sobre o seu próprio sistema alimentar e produtivo, acima das exigências do mercado e das empresas. E aí nós temos aqui uma ilustração por meio de uma tabela muito interessante, a América Latina e o índice de pobreza no meio rural em 1997. E aí nós temos o caso do Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Honduras e México. Mas eu queria aqui dar uma ênfase na segunda coluna e na terceira. Primeiro, ele está falando sobre população rural em condições de pobreza. Segundo o IBGE, eu queria fazer então, no caso do Brasil, uma ilustração de acordo com aquilo que o IBGE determina como pobreza. Então ele diz que são todos aqueles que ganham até 5 dólares e 50 cents por dia. Ou seja, durante o mês, pela cotação do dólar atual, né, do mês de novembro de 2020, essa pessoa ganharia R$ 886,05, que por sinal é menos de um salário mínimo. E aqueles que estão na extrema pobreza, que é a minha terceira coluna, que aí no Brasil está indicando aí 36,5%. Na anterior, que trata só apenas daqueles pobres, os pobres que estão no meio rural, 75,5%. Mas voltando à extrema pobreza, significa aqueles que ganham 1,90 cents por dia. Na cotação atual, cerca de R$ 306,09 por mês. Então, aí ele vai mostrar essa situação que é bastante triste para o quadro do Brasil, que você tem 75,5% que são pobres, no meio rural me refiro, e 36,5% de extrema pobreza no meio rural. Aí você tem aí com outros índices em outros países, Chile com pobreza de 57,1%, extrema pobreza o mesmo Chile com 32,6%. Até chegar no México, o último, com 78% de pobres na zona rural e com 44,6% de extrema pobreza. Depois você, com calma, dá uma olhada bem detalhada em cada um desses países, que é muito importante saber como é que é a condição de vida, a condição socioeconômica dessas populações que vivem no campo na América Latina. A América Latina e o índice de pobreza no meio rural de 97, de acordo com o que nós vimos nessa tabela. Apesar das experiências mais ou menos bem-sucedidas em alguns países ao longo de parte do século XX, os contextos econômicos regionais e mundial e as decisões políticas locais contribuíram, olha o detalhe, para que as desigualdades no campo se agravassem, ou seja, por mais que tenham se esforçado para melhorar, mas elas ainda continuam sendo graves, né, para você reverter isso. Nesse contexto, o empobrecimento da população rural na América Latina atingiu índices altíssimos no final do século passado. Estamos referindo ao século XX, já que estamos no século XX atualmente. E aí nós temos uma ilustração que nos chama muita atenção, que refere-se exatamente à nossa querida região Nordeste, e que você ainda encontra muito o quadro dessas habitações. Eu pude conhecer isso aí, não é nada assim animador. Você inclusive entra nessas casas que vê a extrema pobreza. Isso aí refere-se ao meio rural que nós estávamos acabando de falar, que representa o quê? 75,5% de pobres. E eu creio que pela essa condição dessa moradia, ela está nessa situação de 36,5% está na extrema pobreza, ou seja, $1,90 por dia. E aí na sequência,
A crise ambiental no meio rural, que é importante a gente ressaltar e bater nessa tecla também. Surgiu no século XX a Via Campesina, uma organização internacional de camponeses que levantava a bandeira de reforma agrária, da soberania alimentar. Lembra daquele termo que a gente explicou anteriormente? Dos paus decidirem o que podem, que querem para se produzir, e não aquilo que o mercado exige que seja produzido, comprometendo então a questão da segurança alimentar, como acontece no Brasil, mas que não compromete a segurança alimentar. Embora a gente tenha uma produção voltada para exportação, mas mesmo assim não compromete a vida dos demais. Mas em muitos países compromete sim. Manda tudo para fora e a população fica privada de muitos alimentos. E aí, no México nós temos o caso do movimento Zapatista de Libertação Nacional, EZLN, formado principalmente por camponeses de origem indígena. Seu nome é uma homenagem ao revolucionário mexicano Emiliano Zapata, que lutou pela reforma agrária no país. Entre várias pautas da EZLN, destacam-se a luta pela terra e a valorização das culturas indígenas locais. Quanto à crise ambiental rural, ainda podemos citar o índice de pobreza rural na região que caíram, se comparados aos do final do século XX. Entretanto, a ONU alerta que o fato de o ritmo dessa diminuição estancou em alguns países. Na Costa Rica, em El Salvador, no México e no Paraguai, por exemplo, ocorreu uma retomada da pobreza rural. Olha o detalhe aí. Já pensou? Retomou de novo o crescimento da pobreza no meio rural. Segundo a CEPAL, em 2015, 54% das pessoas que moravam no campo, nos países latino-americanos, ainda eram considerados pobres. Um índice muito alto, acima de 50%, né? O Brasil destaca-se no que diz respeito à luta pela melhor distribuição de terra no meio rural. Ao longo da história, movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, um dos mais importantes da América Latina, lutam pela reforma agrária e por melhoria nas condições do trabalhador rural. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, é o órgão federal responsável por tratar do assunto. Então, até aqui a gente viu as condições precárias que há no campo e que grupos lutam para que essas dificuldades, essa pobreza, essa extrema pobreza seja superada, principalmente pela luta pela reforma agrária, ou seja, fazer com que as terras que estão nas mãos dos latifúndios possam ser divididas por aqueles que são pobres e não têm o acesso à terra e principalmente à segurança alimentar. Com isso a gente entra na nossa parte do exercitando. Presta atenção à primeira questão, vê se você conseguiu assimilar o que foi dito anteriormente. Primeiro país latino a realizar uma grande reforma agrária, a partir de 1910, durante o movimento conhecido como Revolução Mexicana, liderada por Emiliano Zapata. Este, por sua vez, é considerado um herói no ou na? Em que país é que esse Zapata é considerado um herói pela reforma agrária que ele lutou por isso? Seria na Argentina? Letra A. Letra B, Paraguai. Letra C, Venezuela. E letra D, México. E aí fez a escolha? Não está difícil. A própria questão já diz tudo. Fez sua escolha? Então a resposta certa é letra D. Muito bem. É o México. Fico muito feliz cada vez que você consegue ficar atento às questões e consegue aí do outro lado responder corretamente. Com isso encerramos a aula de hoje. Se você quiser assistir essa mesma aula ou um outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. E aí você, com isso, pode aprimorar ainda mais os seus estudos. Agradeço você que tem nos acompanhado e até a próxima aula.